E aí, galera, lindão! Morrendo de saudade de vocês. Hoje eu vim aqui pra dar um oi, né? Porque geralmente a gente tá fazendo correção de mesa, mas eu apareci aqui pra dar um oi. E como a gente sempre faz a meditação, eu queria ver com vocês algo interessante pra gente fazer hoje de meditação. Tem um texto aqui bem legal que fala assim: o segredo é não correr atrás das borboletas. Tá aqui, ó. É do Mário Quintana. O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim para que elas venham até você. Eu sempre escuto assim de alguns alunos falar: ai, professora, tá difícil, minhas amizades não são sinceras, não são genuínas. Primeira coisa, você é sincero? Você é genuíno? As pessoas percebem se você é genuíno, se você é sincero. Se isso elas percebem, você vai atrair isso em você. Então você precisa ser primeiro. Jesus ele dizia assim, ó, saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É através do amor que as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Se você só vive essa teoria, ame, mas não ama. Ah, professora, mas eu amo. Pera lá, mas se alguém te maltrata, como você faz? Você continua tratando bem essa pessoa? Se alguém te fere, você continua amando essa pessoa? Porque o amor, ele é assim. O amor, ele não se ressente do mal. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele é benigno. E não é fácil ter esse amor. Mas se estivermos ligados a Cristo, a fonte do amor extravagante e inesgotável, nós poderemos amar as pessoas na prática, tá bom? Vamos para a nossa aula de hoje? Já volto com vocês. Tava morrendo de saudade, por isso eu passei a dar um oi. Vamos lá então para nossas correções de hoje. Hoje a gente vai corrigir os exercícios que estão na página 60 lá do livro do nono ano, para a gente tirar todas as dúvidas que ficaram de função quadrática. Então, o primeiro exercício ele diz assim: esboce o gráfico de cada uma das funções quadráticas. A primeira função quadrática que ele apresenta é y é igual a x ao quadrado mais 4x menos 9. Galera, quem é o meu a? Vamos relacionar então nossa função quadrática para não esquecer. E y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Relacionando essas nossas duas funçõezinhas aqui, ó, o a é o coeficiente que está na frente do x ao quadrado. Que número que está aqui na frente do x ao quadrado? A não tem nenhum, tem sim. Ele não aparece, mas é o número 1. Então, o a é igual a 1. O B é igual a 4, tá certo? Olha lá. B é igual a 4. E o C é igual a 9. Então, a gente tem C igual a 9. Vamos calcular, então, o x do vértice para ficar mais fácil a gente ver até que ponto que a gente pode começar a traçar o nosso gráfico. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser menos 4 sobre 2 vezes o 1. O x do vértice vai ser menos 4 dividido por 2, o x do vértice é igual a menos 2. Então, isso aqui, ó, é um x que vai ajudar a gente a montar nossa tabelinha para fazer o gráfico da nossa parábola, o esboço dele. Vamos lá, então, lá para o nosso gráfico? Eu tenho os valores para o x e eu tenho valores para o y. Então, o x, eu vou começar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, menos 4, daí menos 2, 0, 2, 4. Tá bom esses valores aqui. Como que eu vou substituir agora? Eu vou pegar a minha função, que é essa aqui, e eu vou fazer agora a substituição dos valores na minha função, ok? Então, vamos lá. Y é igual a x quadrado mais 4x menos o 9. O y é igual. O primeiro valor do x é menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes o menos 4, menos o 9. Então, vai ficar menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Mais com menos, menos 16, menos 9. Y é igual a menos 9. Então, aqui ficou menos 9. Porque 16 menos 16 dá 0. Agora, vamos fazer lá o menos 2. Então, y é igual a menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes o menos 2, menos 9. Y é igual a 4, porque 2 vezes 2 são 4, mais, menos com menos mais. Mais com menos, menos.
Menos 9. Y vai dar igual. 4 com menos o 8 vai ficar menos 4 menos 9. Y é igual a menos 13. Então, esse aqui, ó, é o menos 13. Gente, perceba uma coisinha aqui agora. O A vale 1. Toda vez que o nosso A é positivo, a parábola tem concavidade o quê? Para cima. A positivo, que é 1, é positivo, concavidade para cima. Tendo concavidade para cima, esse aqui é o ponto mínimo. Lembra disso? Então, o ponto mínimo é o vértice dessa parábola. O vértice agora eu já tenho as coordenadas dele, ó. É menos 2, porque eu achei aqui que é menos 2. E o 13 e o y vai valer menos 13. Fechou? Então, a gente já sabe que esse aqui, ó, é o ponto mínimo do y, é o menos 13 e no x é menos 2. Então, o ponto mínimo, o vértice dele é menos 2 e menos 13. Fechou? Agora, a gente vai substituir o zero. Galera, eu não vou fazer todos os valores aqui, eu vou apresentar os valores, você pausa aqui agora o vídeo, você substitui, calcula e compara, tá bom? Pra gente poder agilizar aqui. Ó, eu substituí agora o zero. 0 ao quadrado mais 4 vezes 0 menos 9. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0 menos o 9. 0 menos 9 fica menos 9. Então, aqui a gente vai colocar menos 9. Vou fazer a mesma coisa agora para o 2. Você pausa o vídeo, faz e confere com o que eu vou apresentar aqui. Ah lá, pessoal, agora eu substituí no lugar do x o 2. 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 9. Dá 4 mais 8 menos 9, 12 menos 9, 3. Então, aqui ficou 3. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, substituindo nessa função os valores, né? Agora, vai ser o 4. Pausa e faz. Agora, a gente tem aqui, ó, y ao quadrado, perdão, y é igual a x ao quadrado, que é o 4. 4 ao quadrado, 16, daí 4 vezes o 4, que dá 16, menos 9. Lembre que a nossa função é essa aqui. Por isso que aqui ficou 4 vezes 4, porque no lugar do x eu coloquei 4. E 16 mais 16, 32. 32 menos 9, 23. Então, agora eu já tenho aqui a nossa tabelinha para fazermos o nosso gráfico, o esboço do gráfico dessa parábola aqui. Que você já sabe que ela vai ter concavidade para cima e o ponto mínimo dela é aqui, ó. É onde o x do vértice vale menos 2, porque a gente acabou de calcular também aqui junto com os exercícios, tá bom? Então, estão todos os valores aqui para você conferir. Vamos traçar, então, o nosso gráfico? Vou pegar agora aqui, ó, uma folha aqui, quadriculada, para facilitar, tá bom? Eu vou montar, então, o eixo aqui cartesiano aqui, o plano cartesiano aqui, o eixo x com y, o nosso plano cartesiano, e já volto para vocês verem. Então, aqui, ó, desenhei, então, o plano cartesiano, o eixo x na horizontal e y na vertical. Eu coloquei uma escala diferenciada para a gente só poder trabalhar melhor os valores aqui. Coloquei menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para cá do x, 1, 2, 3, 4, 5 para cá. E aqui eu trabalhei de 5 em 5, tanto em cima como embaixo. Ok? Então, agora a gente vai traçar os pontos. O menos 4 vai com menos 9, veja. O menos 4 tá bem aqui. Esse é o menos 4. E ele vai com menos 9, que tá um pouquinho antes do 10. Então, ó, a gente vai marcar aqui, ó. Esse é o meu pontinho. Então, eu tenho ele aqui, ó. Primeiro ponto. Menos 4 com menos 9, tá aqui. O segundo ponto é menos 2 com menos 13. Então, vou pegar aqui, ó. Menos 2, bem ao meio é 12,5, para vou descer um pouquinho mais para ser o 13. Então, aqui é o meu pontinho, menos 2 com menos 13, tá bom? Ok? E aqui agora é 0 com menos 9, então vai ficar o 0 no x aqui, com menos 9. O menos 9 tá bem aqui em cima, tá nesse pontinho, vou marcar em vermelho para que ele apareça. Esse é o ponto 0 com menos 9. 0 com menos 9, o outro pontinho, o outro pontinho. E agora eu tenho o ponto 2 com 3, então eu tenho 2 com 3, o 3 tá mais ou menos aqui, ó. Aqui é 2,5, vou colocar um pouquinho mais pra cima. Tenho 2 com 3 aqui, é o outro ponto que eu tracei aqui. Ó, 2 com 3 e o 4 com 23. Então, eu tenho 22,5 aqui, 23 um pouquinho mais pra cima. Então, tá aqui. Esse é o pontinho que eu quero aqui, ó. Tá aqui. Tá bom?
Então, ó, se você olhar aqui agora essa parábola, vou traçar aqui, ó, ela vai vir também aqui. Deixa eu só tirar a claridade para não atrapalhar. Então, para vocês olharem, viram? Ó, eu só incluí mais um pontinho aqui, ó, esse aqui, para vocês terem um valor aqui em cima para começar, para não começar direto aqui embaixo, tá? Eu coloquei o menos 6 e deu 3. Então, agora a gente vai traçar a nossa parábola, que a gente vai saber que vai vir aqui mais ou menos. Ó, essa é a nossa parábola. E ela vai subindo e vai subindo. Tá bom? Tá traçada aí, bem bonitinha. Viram? Não é difícil. Fazendo com calma consegue. Pessoal, mesma coisa a gente fez aqui, ó, com os outros exercícios que eu vou apresentar aqui pra vocês, que eu não vou calcular, porque vocês vão fazer esse mesmo trabalho que a gente fez no item A, só vou mostrar aqui como que esse gráfico tem que ficar. Avalie. O A, ele é menos 2, porque ele é o valor que está na frente do x ao quadrado. O A é negativo, então a concavidade é para baixo. Percebe? Ó, concavidade para baixo. O B é menos 6. Calculei o x do vértice, que deu menos 3 meios, que é menos 1,5. Ó, bem aqui no menos 1,5 está o x do vértice. Certo? Correto? Bora lá? Para C, a gente tem o A valendo 3. O A é positivo, concavidade para cima. Ó, concavidade realmente é para cima. O B vale menos 2. Então, o x do vértice vai ser menos 2 dividido por 2A. E aqui, ó, só fazendo a correção. Cadê minha lapiseira? Eita, sumiu. Ai, não acredito. Sumiu. Vou dar um pause, um minutinho. Aqui, ó. Agora vamos fazer a C. A C tá bem aqui, ó, pra gente continuar. O B é 2, então menos com menos fica mais. 2 dividido por 6, que vai dar 1/3, que dá 0,3, ó. Tá aqui, ó, 0,333, que a gente fez aqui. Então, tá bem aqui o nosso gráfico. Pessoal, no item 14, ele pede para você calcular o x do vértice. Olha, eu já calculei no 2, a gente fez as contas, tá até aqui, ó, no primeiro cálculo que a gente fez, ó, menos 2, achamos. O segundo, a gente também já calculou, dá menos 3 meios ou menos 1,5, tá aqui, ó. Menos 3 meios ou menos 1,5. E o outro a gente já calculou, que é 1/3 ou 0,3. 1/3 aqui, fechou? Agora a gente vai fazer o exercício 15 e o 16. Vamos lá para a leitura do 15? Deixa eu só colocar aqui. Vou tirar, a gente não vai usar aqui agora. Exercício 15. Bora lá fazer. Dois números positivos, fazendo a leitura deles, tá? Tem a seguinte propriedade, um deles somado ao dobro do outro resulta em 12. Então, dois números são positivos, tem a seguinte propriedade. Eu tenho o número x e eu tenho o número y. Eles dois são números positivos. Somado ao dobro do outro, então eu tenho um número que somado ao dobro do outro, ele resulta igual a 12. Descubra o valor desses números a fim de que seu produto seja o maior possível. Eu quero que o y vezes o x seja o maior possível valor. Possível, ponto máximo. Quero que seja um ponto máximo, ok? É isso que ele está pedindo. Então, vamos ver lá. Então, ó, aqui a gente tem esse sisteminha aqui. Eu sei que um número mais o dobro do outro é igual a 12. E eu sei que o produto entre eles tem que ser um valor máximo, produto máximo. Então, a gente vai isolar aqui agora o y lá de cima. Então, vai ficar y é igual a 12 menos 2x. Percebe? A gente pegou o 2x, estava somando, passou para o outro lado diminuindo. Então, eu tenho y igual a 12 menos 2x. Então, agora, no lugar do y, eu posso substituir o que eu encontrei do valor dele. Vamos substituir? Vai ficar 12 menos 2x, que multiplica o x, é igual ao produto máximo que eu quero descobrir. Máximo produto entre eles, ó. No lugar do y, eu coloquei o que eu tinha achado aqui, 12 menos 2x. Agora, a gente vai usar a propriedade distributiva aqui, ó. Ok? Então, vai ficar 12x menos 2x ao quadrado, isso tem que ser igual ao produto máximo. Ok? É esse valor aí. Muito bem, até aqui? Então, vamos fazer aqui então. Eu vou só reescrever. Produto máximo entre esses dois números
tem que ser menos 2x ao quadrado mais 12x. Beleza? Então, eu quero saber qual vai ser o maior valor que ele pode admitir. Então, vamos avaliar aqui agora, ó. Eu sei que esse aqui é o produto máximo. E eu tenho essa minha função aqui, que ele é o produto máximo. Então, eu vou chamar aqui, ó, o produto máximo, vou chamar de z. Menos 2x² mais 12x. Só escrevi z para não ficar toda vez escrevendo produto máximo, tá bom? Olha, eu sei que o quê? Na minha função quadrática, olha aqui, ó, comparando com o exercício que a gente fez da página 60, o número 13, que a gente começou a correção, eu tenho que o y é igual a x² mais bx mais c. Veja, é a mesma coisa que eu tô comparando aqui, ó. É essa função aqui, geral, com a minha função. Então, eu vou escrever ela aqui embaixo. Y é igual a x² mais bx mais c. Lembra que a gente tem que verificar o A? O A é igual a quanto? Menos 2. O B? B é igual a quanto aqui agora? Ó? 12. Lembra que a gente pode calcular? Ah, e como que eu sei que é o produto máximo? Veja, a minha parábola, ela tem concavidade para baixo ou para cima? Vamos ver aqui quanto que vale o A. O A é igual a menos 2, que a gente acabou de verificar aqui, ó. O A é o que está na frente do x ao quadrado. Ele é menos 2. Como o A ele é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Então, ela tem o ponto máximo dela. O ponto máximo dela é aonde a gente pode calcular o x do vértice, que é o meu vértice, certo? O ponto máximo é o meu vértice, é o vértice dessa parábola. Então, é o x do vértice, é onde vai estar o ponto máximo. Como que eu calculo o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser igual. O b é quanto? 12. Então, fica menos 12 dividido por 2 vezes o a. Quanto que vale o a? Menos 2. Então, o x do vértice é igual a menos 12 dividido 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos. Agora, menos dividido por menos dá mais, 12 dividido por 4 dá 3. Então, o x do vértice vale 3. Então, eu já descobri que o x aqui, ó, tem que ser 3, porque ele é o máximo. Lembra do ponto máximo? Agora, a gente vai descobrir o produto máximo, que é o meu z, que eu chamei de z. Mas eu escrevi aqui produto máximo, só para não dar... Vai ser menos 2, olha lá, ó, vezes o 3 ao quadrado, mais 12 vezes o 3. Então, o produto máximo entre esses dois números vai ser o quê? 3 ao quadrado é 9. E 12 vezes o 3 é 36. Então, ó, produto máximo vai ser o quê? 2 vezes 9, 18 negativo, mais 36. O produto máximo vai ser igual a 18. O que é o produto? O produto não era o que a gente tinha colocado aqui, é o y vezes o x? Então, y vezes o x. Quanto que é o x que a gente sabe? Que é 3. Isso tem que ser igual a 18. Tá multiplicando? Passa aqui agora o quê? Dividindo. Então, o y vai ser igual a 6. Então, o ponto em que a gente tem o maior produto, que vai ser o 18, que é o máximo produto que eles vão admitir para esse tipo de situação aqui que a gente leu, vai ser o x valendo 3 e o y valendo 6. É o produto entre esses dois números. 3 vezes 6, que a gente viu que é 18. Então, o x é 3 e o y é 6, como a gente descobriu aqui. Fechou? Então, esses são os valores possíveis. E o 18 é o maior produto entre esses dois números. Os dois números que a gente queria conhecer é o número 3 e o número 6. Fechou, galera? Certo? Vamos fazer o 16 agora? O 16, ele tá dizendo assim, ó, um foguete ele é lançado diretamente para o alto a certa velocidade. Sua altura h acima do solo no instante t é dado pela equação. Então, a gente tem aqui h é igual a 30t menos 5t ao quadrado. Sendo o tempo medido em segundos e a altura em metros, então, o tempo está em segundos e a altura está em metro. Fechou? Faço aqui
se pede e responde as perguntas. Primeiro, construa um gráfico que descreva o movimento desse foguete. Então, ele tem essa é a nossa função e ela tem um gráfico que representa essa função. Vamos achar o x do vértice? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Quem é o a? O a é quem está na frente do ao quadrado. No caso aqui, o t ao quadrado. Então, o a é igual a menos 5. Toda vez que o a é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Então, a gente vai ter um ponto aqui, ó, que vai ser o máximo que esse foguete vai alcançar. Então, ele vai percorrer, ele é lançado para cima diretamente, vai chegar até um ponto máximo e vai começar a cair novamente. É isso que acontece, tá certo? Com o foguete. Ele faz uma parábola direitinho. E essa é a função que descreve o movimento dessa parábola em relação à altura máxima em metro e o tempo em segundo que ele percorre. Muito bem, então ele quer que você faça agora o gráfico. Então, vamos fazer o x do vértice. X do vértice, ele é menos 30 dividido por 2 vezes menos 5, porque tá aqui, ó, o B vale 30, só que é negativo, fica menos 30, e o A vale menos 5, substituindo no lugar do A o menos 5. Então, o x do vértice vai ser menos 30 dividido por menos 10. Corta, x do vértice é igual a mais 3, porque menos com menos fica mais. Então, o x é igual a 3. Então, agora a gente vai fazer aqui, então, o nosso gráfico. Eu tenho x e eu tenho y. Vamos começar, então, aqui, ó. Vou colocar 0. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer assim todos. Galera, quem é o meu y agora? O meu y é igual a h, que é 30t menos 5t ao quadrado. Então, quem é o meu x aqui? É o t. Tá vendo? São só mudas as incógnitas aqui, né? Mas elas permanecem sendo aqui, no caso do x é o t, no caso do y é o h. Vamos substituir todos os valores. Eu não vou fazer o acompanhamento aqui com vocês com o cálculo. Eu vou pausar, vou fazer os cálculos, vou apresentar aqui, vocês façam a mesma coisa e conferem com os valores que vai ser apresentado logo a seguir aqui, tá bom? Então, ó, estão aqui todos os cálculos já feitos. Substituir no primeiro caso o t igual a 0, aí vai ficar 0. Depois o t igual a 1, achei 25. T igual a 2, achei 40. Daí o t igual a 3, achei 45. Igual a 4, 40. Igual a 5, 25. Igual a 6, 0. Então, tá aqui a nossa tabela. Fechou? Guardem isso aí, confiram os cálculos e a gente vai montar então agora o nosso gráfico. Vamos lá? Então, montei lá na minha folha quadriculada, peguei aqui, ó, os pontos do x estão aqui, coloquei aqui, e os pontos do y coloquei aqui, ok? Agora a gente vai marcar os pontos, ó. É o 0 com 0, então o primeiro ponto tá aqui, bem na origem. O 1 com 25, então eu tenho 1 com 25, ó. É esse pontinho aqui, a gente marcou. O 2 com 40, 2 com 40. Então, tá aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? 2 com 40. Agora, é o 3 com 45, 3 com 45. Tá aqui. Tá vendo? Tô marcando aqui, ó, 3 e 45. Agora, a gente tem 4 com 40, tá aqui. O 5 com 25, tá aqui. E o 6 com 0, tá aqui. Então, a gente vai traçar agora a nossa parábola, unindo aqui os pontos que a gente encontrou, tá aqui. Então, esse é o movimento do foguete. Ele sai daqui, ele é lançado direto para o alto, vai até o máximo de 45 metros, tá vendo? O máximo dele. E ele atinge esse ponto máximo em 3 segundos. Tá certo? Então, aqui a gente tem o item A, que é a construção do nosso gráfico. Tá bem bonitinho aí. Verdade que? Então, aí, focou, para vocês olharem. Agora, a gente tem o item B. Lá no item B, ele diz assim, depois do lançamento, em quanto tempo o foguete alcança sua maior altura? Olha aqui, ó, olhando o gráfico. A maior altura dele, né, no 45 metros,
que aqui a altura e aqui é o tempo, lembra? O tempo e a altura, que a gente tinha falado. O tempo e a altura. Qual é a maior altura? 45. E que tempo que é? 3. Então, a gente marca aqui 3 segundos. Aí, agora ele pergunta, depois de quanto tempo o foguete volta no solo? Olha aqui, ó, onde que ele tá no zero de novo? 6. Então, depois de 6 segundos, ele cai ao chão novamente. Viu? Não tem nada muito complicado. Beleza? Fechamos, então, com o exercício 16. Vamos lá agora para o exercício 17 da página 61. Vamos lá fazer juntos. Bonitinho aí tudo. Ao aprovar uma lei politicamente impopular, o percentual de aceitação do presidente cai perante a população. Depois de algum tempo, volta a subir. Matematicamente, essa queda e depois subida pode ser descrita por uma função quadrática. Imagine que, inicialmente, o percentual de aceitação é de 38%. Uma semana depois cai para 32%, 2 semanas para 28% e, finalmente, após 3 semanas, chega a 26%. Usando o processo matemático chamado regressão quadrática, encontramos a função quadrática que melhor representa essa situação. E ele dá essa função dizendo que o percentual de aceitação é x ao quadrado menos 7x mais 38. Ele deu isso no exercício. Nesse caso, P é o percentual e x é um número de semanas. Com base nisso, determine. Depois de quantas semanas o percentual de aceitação do presidente chegará a um nível mais baixo? Né? Qual que é o nível mais baixo? É isso que ele está dizendo. Tá certo? Quanto tempo que ele vai chegar no nível mais baixo? Então, para a gente saber fazer isso aqui, ó, do nível mais baixo lá do item A, você calcula o x do vértice. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Vamos revisar novamente. Minha função é ax² mais bx mais c. Ó, comparando o que ele deu no exercício com a minha função quadrática. Quem é o A? O A é 1, que é o número que está na frente do x ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 7. O A, por ele ser 1, ele é positivo, então a gente tem a concavidade dela voltada para cima, por isso que é o ponto mínimo. É um valor mínimo tanto para o x, no caso aqui para o y, né? Valor mínimo do y. Então, vamos ver lá. Como que a gente calcula o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 7 dividido por 2 vezes 1. Então, o x do vértice vai ser igual a menos com menos mais 7 dividido por 2. X do vértice é igual a 3,5. O que isso representa? O tempo que vai chegar nesse ponto mínimo aqui, ó, são 3 semanas e meia. Então, 3 semanas inteiras e meia semana. Esse vai ser o tempo em que vai chegar ao valor mínimo de aceitação desse percentual, tá certo? Item B. Vamos lá, 17B. Qual será o percentual mais baixo de aceitação popular depois da sancionada a lei? Então, agora ele quer saber esse percentual. Eu já descobri o x, já? No lugar do x, agora que eu descobri, que é o menor valor para o x, eu vou encontrar o percentual mínimo. Então, ó, o percentual mínimo vai ser igual a x, que é 3,5 ao quadrado, menos 7 vezes 3,5, mais 38. Então, percentual mínimo, porque a gente sabe que a concavidade da parábola é para cima, então ela tem ponto mínimo, percentual mínimo vai ser 3,5 ao quadrado. Então, ó, fazendo as contas aqui agora, você pausa o vídeo e confere. 3,5 vezes 3,5 dá 12,25. 7 vezes 3,5 vai dar 24,5, mais o 38. Agora, eu vou somar os positivos com positivo, que é esse daqui, ó, mais esse daqui, vai dar 50,25 menos 24,50. Vou botar um zero para ficar mesmo as casas decimais. Então, aqui vai dar, você diminuindo esse desse, vai dar 25,75. Então, a resposta do exercício B é 25,75%. Esse é o percentual mínimo que vai acontecer lá de aceitação.
E ele está perguntando no item C, depois de quanto tempo o percentual de aceitação popular voltará a 38%? Então, agora a gente vai fazer aqui o C, vamos calcular lá. Então, exercício, página 61, exercício 17, C. Ele está dizendo que agora o percentual é 38%. Quando que isso acontece? Então, o percentual é igual, olha lá, fica x ao quadrado menos 7x mais 38. Esse aqui eu sei que é 38, que é o que eu quero saber. Eu quero saber agora o x, que é o tempo que eu quero saber, depois de quanto tempo que volta a ser 38%. Então, o 38 eu vou passar para o outro lado. 38 menos 38, que é igual a x quadrado menos 7x. 0 é igual a x quadrado menos 7x. Tá vendo? É isso que ele tá pedindo aqui. Ó, vou só reescrever isso aqui em espelho. Vai ficar x quadrado menos 7x igual a 0, só para facilitar. Pessoal, quando eu tenho uma situação como essa, aqui, o que a gente faz? A gente vê que a gente tem o x, ele está sendo repetido 2 vezes, eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar assim, ó, x que multiplica. Para ser x ao quadrado de novo, falta um x, ó, porque x vezes x fica x ao quadrado, menos 7. Porque x vezes o 7 volta a ser 7x aqui em cima, tá vendo? Para que isso seja igual a 0, esse daqui tem que ser igual a 0. E esse daqui, todinho, também tem que ser igual a 0. Aqui, ó, vai ficar x igual a 7. Então, depois de quantas semanas volta a ser novamente 38%? Depois de 7 semanas. Esse 0 aqui a gente nem considera. Esse tempo 0, a gente só considera o tempo de 7 semanas. E a gente então tem a resposta do item C, 7 semanas. A gente já fez isso aqui ano passado. Vocês lembram que a gente fez isso aqui já, colocando evidência, tudo? Já fez isso aí no 8º ano, tá? Até lá no 6º ano, quando a gente começa a estudar o X da questão, a gente também tem essa parte aqui, ó, que é colocar em evidência aquilo que é igual, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x. Então, para que esse produto seja 0, tanto esse aqui tem que ser igual a 0, como esse daqui tem que ser igual a 0. Chegamos numa equação x menos 7 igual a 0. O menos estava negativo, passou para o outro lado positivo, chegamos em 7 semanas. Fechou? Exercício 17, pronto. O 18, lá da página 61. Vamos lá. Alguns modelos matemáticos estudam o comportamento do trânsito em rodovias congestionadas. Imaginem que em rodovia os carros estejam trafegando em velocidade média e medida em metros por segundo. A distância em metros e entre os carros o seguinte deve ser determinada aproximadamente pela forma. Então, a distância ela tem que ser determinada por 5,4 mais 0,9 vezes a velocidade mais 0,004 v ao quadrado. Sabe que 1 metro por segundo corresponde a 3,6 km por hora. Então, ele dá a regrinha de 3 assim, ó. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. É isso que ele está falando. Determine a velocidade em metros por segundo de um carro trafegando a 36 km por hora e a 50 km por hora. Então, é isso que ele está falando ali, a velocidade. Se 1 metro por segundo é igual a 3,6, então, quantos metros por segundo será 36 km por hora? Daqui para cá, quanto que a gente multiplicou? Multiplicou por 10. Fizemos vezes 10, ó. 3,6 vezes 10 dá 36. Então, aqui a gente também faz vezes 10. Então, 10 metros por segundo. Já é a primeira resposta. E a 50? Se 1 metro por segundo é 3,6 km por hora, quanto que será a 50 km por hora? Só faz uma regrinha de 3. Aqui, ó, eu fiz só vezes 10 que a gente dava para ver. Aqui não. Então, vamos fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 3,6x é igual a 50 vezes 1. X vai ser igual a 50 dividido por 3,6. X vai ser igual, essa conta dá 3,9 metros
por segundo. Se você fizer aqui, o 50 dividido por 3,6, ó. Para, faz e confere. Ó, relembrando as divisões aqui. Se eu tenho uma casa após a eu acrescento um zero aqui, então, em vez de 50 vai se tornar 500 e eu corto a vírgula. Agora, eu pego 50 e vou dividir por 36, vai dar 1. E vai ficar 36, sobra 14. Baixa o zero. Daí agora você coloca 3. Aí aqui vai dar 18, vai 1, 9, 10. Aí aqui sobra 2, 3, vírgula, 0 e aqui vai dar o 9. Tá certo? Fizemos a continha aí. Então, já chegamos tanto no item A do nosso exercício 18. Eita, tem que fazer... Não tá focando. Ah, agora focou. Aê, focou. Agora, a gente vai fazer o B. Determine qual a distância aproximada em metros entre os carros que trafegam em uma rodovia congestionada a velocidade média de 50 km por hora. Então, a gente sabe aqui agora, a 50 km por hora, a gente sabe que é o 13,9. Então, B, a gente vai ter que calcular a distância 5,4 mais 0,9 vezes, aqui ó, 13,9, porque é o que corresponde em metros por segundo a 50 km por hora, mais 0,004 vezes o 13,9, só que isso elevado ao quadrado. Ó, eu tô usando a formulinha que ele deu no exercício, tá ali. Agora, você faz todas essas contas, quando você fizer aqui, ó. Então, lá, eu peguei o 13,9 ao quadrado, deu 193,21. Multipliquei por 0,04, deu 0,77284. Aí, tem que somar agora, esse produto deu 12,51. Esse aqui, ó. Se você somar tudo aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Somando tudo aqui, 5,4, 12,51, 0, todos esses números vai dar 18,68. Então, aqui a gente tem 18,68 metros, que é aproximadamente 18,7 metros, ou ainda, se quiser arredondar mais, fica 19 metros aproximados. Ok? A gente tem aí, então, o exercício B, 18B. Esse aqui é o 18B. Finalizamos. Agora, o exercício 19. Vamos fazê-lo aqui, ó. Um fazendeiro deseja construir uma cerca retangular próximo de um rio, usando 120 metros de cercas. Quais as dimensões desse retângulo para que a área seja máxima? Observe que o fazendeiro não precisa colocar cercas na margem do rio. Então, a gente tem o rio aqui, ele quer fazer uma cerca assim, que tá o riozinho, ele quer que aqui seja x, aqui é 120 menos 2x. Então, a área disso aqui, ó, é a base vezes a altura, que é x. Então, a área é igual. Aqui vai ficar 120x menos 2x ao quadrado, que é esse vezes esse, ok? E ele quer que isso aqui seja máximo. Então, se a área é máxima, a gente vai olhar aqui agora. Vou escrever aqui a área máxima. Vou escrever, ó, menos 2x ao quadrado. Vou fazer aqui de novo igual. Mais 120x. Compara com a nossa função quadrática. Y é igual a x quadrado mais bx mais c. Avaliando aqui, ó, quem é o A? O A é menos 2. Quem é o B? O B é 120. Certo? Então, se o A é negativo, a nossa parábola tem concavidade para baixo. Então, a gente vai calcular aqui agora, ó, o x, que vai dar a área máxima, é o vértice. É onde é o x do vértice dele, lembra? É o x do vértice que vai dar a nossa área máxima. Por quê? Porque a gente tem aqui nessa parte do gráfico a área, e eu quero que seja a área máxima, que é esse ponto, e aqui embaixo eu tenho o x, então eu quero o x do vértice. Então, vamos calcular o x do vértice? Vamos lá. X do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é igual. B é 120, como da fórmula que é menos,
Fica menos 120 dividido por 2, que multiplica menos 2, que é o A. Então, o x do vértice vai ser menos 120 dividido por menos 4. O x do vértice, então, portanto, vai ser igual a 30. Então, a 30 metros é o que vai dar a área máxima ali. Tá certo? Então, observe que o fazendeiro não precisa colocar. Então, quais são as dimensões desse triângulo ali? O x é 30. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui é 30 metros. Aqui também a gente já sabe que são 30 metros. E aqui vai ficar 120 menos 2 vezes o 30. 120 menos 2 vezes 30, 60. 120 menos 60, 60. Então, aqui a gente tem as dimensões 30, 60 e 30. Esse daí é o que dá a maior dimensão para a sua área, ok? E se você quiser calcular a área, calcula. A área base, que é 60, vezes a altura, que é 30. Ó, 6 vezes o 3 dá 18. E acrescenta os 2 zeros, metros quadrados. Então, a maior área é de 1.800 metros quadrados. Fechou, galera? Exercício 20. Então, aqui, ó, no 20, ele é bem tranquilinho também. É só fazer uma análise, olha. Vamos lá, o 20, olha aqui, ó. Eu tenho esse gráfico. O meu ponto de vértice aqui, ó, é o x igual a 1 e o y igual a menos 4. Então, observe aqui, ó. Qual vai ser as coordenadas aqui, ó, para que seja essa parábola. Então, ele quer calcular o valor do A e do B, ó. O y é igual a x quadrado mais bx mais c, certo? O x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. O x do vértice vale quanto? Olha aqui, ó, 1. Então, 1 é igual a menos b sobre 2a. Então, aqui, ó, eu vou colocar o 2a vezes 1, que dá 2a, menos o b. Então, b é igual a menos 2a. É isso aí. Achei o b em função do a. Agora, eu sei que o y vale quanto, galera? 4. Então, também vocês podem substituir aqui agora. Então, vamos lá substituir. Vamos fazer? Fazer aqui no papel. Aqui. Então, vamos lá. O x do vértice é 1 e o y do vértice que ele deu é menos 4. A minha função é y igual a ax quadrado mais bx mais o c, ok? Então, olhando aqui agora, ó, vai ficar menos 4 é igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Menos 4 é igual a mais b mais c. É isso que a gente acha aqui. Então, aqui, ó, eu só passei aqui agora os valores que eu já tinha. O x do vértice que eu já tinha até calculado antes. Mas eu calculei aqui de novo para vocês verem. Eu tenho que o x do vértice é menos b sobre 2a, ele vale 1, substitui 1. O 2a tá dividindo, passei multiplicando, fica 2a igual a menos b, a igual a menos 2a. Quer dizer, perdão, b igual a menos 2a. Agora, veja, ele deu lá na função que o y é igual a ax quadrado mais bx. Então, o c aqui, ó, ele não existe, tá certo? Então, não temos o c. Então, continuando com isso aqui, ó, menos 4 é igual a mais b, porque o c não tem. Então, a gente não precisa do c, porque ele falou que não existe o c lá no enunciado do exercício. 20. A gente tá fazendo da página 61. Ok? Agora, eu descobri que o b vale menos 2a. Então, no lugar do b, eu vou substituir menos 2a. Então, fica menos 4 é igual a menos 2a. Menos 4 é igual a menos 2a, vai ficar menos a. Por quê? 2 menos 1, 1. Só que quem é maior aqui em módulos? Esse aqui que é negativo, 2. Então, vai ficar menos a. Lembra de dinheiro? Se eu tenho 2, eu devo 2. Mas eu pago 1, eu continuo devendo 1. É isso aí. Agora, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Fica a igual a 4. Se o a é igual a 4, eu descubro b. b é igual a menos 2 vezes o 4. b é igual a menos 8. Então, a minha função quadrática aqui, ó, é y igual a
4x² menos 8x. Essa é a minha função. E a gente acaba, então, os exercícios da página 60 e 61, ok? A 62 é só análise de gráfico. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só abrir aqui o livro, para facilitar. Olha aqui, galerinha, ó. Ele monta, então, esse gráfico, ele pede para você dar essa parábola e essa reta aqui. E pede para que vocês encontrem uma solução. Elas não vão ter nenhuma solução porque elas não se encontram. Essa reta com a parábola não se cortam. Aqui, ó, ele está dizendo, em cada caso, essas duas parábolas aqui, ó, eles têm algum ponto comum? Sim, tem essa e tem essa. Então, tem dois pontos em comum, tem duas soluções. Essa aqui tem uma só encontra-se num ponto. E esse aqui não tem. Então, as respostas é duas soluções para essa, uma solução para esse caso e nenhuma para esse, porque eles não se encontram. Ok? E no item B, pode haver algum outro número de soluções? Não. Ou tem 2 pontos, ou tem um ponto em comum, ou nenhum. E acabou. Fechou? Galera, amo vocês. E até a próxima. Não vejo a hora de a gente começar um novo conteúdo para eu poder voltar a aparecer nas telinhas, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijo!